Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa matéria de História e Geografia, página 127, tá? Que tem o tema Problemas do Campo no Brasil. Vamos lá? Página 127. As atividades rurais são muito importantes para o Brasil. Geram emprego e renda, alimentam a população e fornecem matérias-primas para a indústria. Além disso, trazem dinheiro ao nosso país, uma vez que grandes quantidades de café, açúcar, soja, laranja, carne, frutas e milho, entre outros produtos, são exportadas para vários lugares do mundo. Neste módulo, porém, você saberá que o campo também tem problemas e estudará alguns deles. Aí tem a imagem, né? Pulverização em tomateiro, em fazenda no município de Itu, São Paulo, 2009. Troca de ideias. Quais problemas você imagina que existam no campo? Que tipo de problema, né, que você imagina que existam, né, que existe nos campos, né, no campo? A população química. Para conseguir produzir, o agricultor precisa controlar as chamadas pragas agrícolas. Você sabe o que é isso? Pragas agrícolas são insetos, como os percevejos e as mosca branca, fungos ou plantas que invadem as plantações, prejudicando-as e até mesmo acabando com ela. Desculpa. Então, existem certas pragas, igual ali a gente está vendo uma pulverização em tomateiro. Certamente alguma praga, né, que se alojou ali no tomateiro. Então, precisa combater, né, esse tipo de pragas, como o percevejo, mosca branca, esses fungos que aparecem, né, às vezes, não sei, tem uns que aparecem pretinho, umas pintinhas pretinha na planta, outros aparecem branca. Também temos a formiga também, que pode comer também as folhas. Então, tem várias pragas, né, que precisa ser combatida, como tem a erva daninha, que ela acaba prejudicando, né, uma planta, um mato que cresce junto com a planta, a erva daninha, que ela acaba atrapalhando o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, precisa ser arrancado. Então, vamos ver aí na próxima página a lagarta. Aqui, a lagarta da broca da cana. Então, ó, a plantação atacada pela lagarta da broca da cana, Conchal, São Paulo. Olha aí, quem já chupou cana, né? Já deve ter visto alguma cana que tem uma lagarta. Outra fruta que costuma dar muita lagarta, goiaba, principalmente a branca, goiaba branca, costuma dar lagarta. Então, são pragas, né, que acaba furando ali. Muitas das vezes a gente nem vê o furinho e vai crescendo lá dentro. E tem a mosca branca aí, a imagem da mosca branca é uma praga que ataca a plantação de feijão. Olha só, Goiás, 1999. Então, vamos lá. Uma das maneiras mais comuns de combater essas pragas, é pelo uso de determinados produtos químicos. Esses produtos, chamados defensivo agrícola ou agrotóxicos, são muito importantes, pois, ao combater as pragas, garantem a boa produção de lavouras e ao abastecimento da população. Mas, apesar de importantes, eles também podem ser perigosos. Ser usado de maneira errada ou em excesso, tornam-se tóxicos. Então, tem que usar na medida certa.
porque se usar uma quantidade grande, ele prejudica a plantação e até as pessoas. Isso fazem mal às pessoas que comem os alimentos e que esses produtos foram usados. O mau uso desses produtos é um dos graves problemas do campo, pois eles contaminam o solo e as plantas. Além disso, quando chove, a enxurrada leva os agrotóxicos para os rios, córregos e lagos, poluindo a água que será usada pela população e pelos animais. Esse tipo de contaminação é chamado de poluição química. Então, uma quantidade excessiva de agrotóxicos pode muito prejudicar a nossa saúde, né? Como a gente acabou de ler, porque bota uma grande quantidade, né? O solo vai ficar o quê? Tóxico, vai ficar poluído. Aí quando tiver chovendo, uma chuva forte, essa chuva, né, vai tocar no solo poluído, né? E vai levar até os rios, córregos, e essa água vai chegar pra gente, os animais vão beber e vai acabar, né, sendo contaminado e traz doenças. Então, esse tipo de contaminação é chamado de poluição química, tá? Você sabia? O controle biológico é outra maneira de combater as pragas que destroem as plantações. Para fazê-lo, são utilizadas plantas cujo cheiro afasta as pragas ou os predadores naturais, como insetos e pássaros, que se alimentam delas. O louva-a-Deus é um exemplo de inseto que faz o controle biológico em jardins e hortas, ao se alimentar de outros insetos que destroem as plantas, como mosca e pulgões. O louva-a-Deus auxilia no controle natural de pragas, como o controle biológico acaba-se com as pragas sem contaminar o solo, a água ou as pessoas. Aí tem a imagem, né, do louva-a-Deus. É um animal predador, pois se alimenta de outros animais. E a nossa primeira atividade, vocês irão precisar de usar giz de cera ou lápis de cor, certo? Então, vamos lá. Observe a imagem. Pinte de vermelho produto químico, tá? Usado para combater as pragas. Então, qual é o produto químico? É o que tá, né, nas costas do senhor aí, certo? Pinte de marrom as pragas, né, que atacam a lavoura. E pinte de azul o rio, né? O rio, que tem um rio lá no cantinho. 2. Vamos para a imagem número 2. A aplicação de produtos químicos sem equipamento de proteção pode provocar graves doenças no trabalho rural. Observe. Pinte os equipamentos de proteção. Agora, ó, equipamento de proteção que ele está vestindo, que deve ser usado durante a aplicação de agrotóxico. B. Anote quais são esses equipamentos, tá bom? Então, quais são os equipamentos que essa pessoa precisa estar usando, né? Aí você vai anotar, para fazer esse tipo de serviço. Lembrando que o agrotóxico, ele é prejudicial à saúde, então precisa ter uma roupa específica, um equipamento específico, né? Uma proteção, tá? Aí vocês vão anotar aí. Observar a imagem. Observe a imagem e responda as questões, né? Tem uma imagem aí da queimada da floresta amazônica, né? Em Senador Guilherme de Acre, 2012. Por que a área retratada ficou assim? O que vocês vão observar e vão
falar com as palavras de vocês, né? Observem a imagem e respondam a questão. O que vocês estão observando aí, né, nessa queimada? Por que a área retratada ficou assim? Aí vocês vão escrever com a palavrinha de vocês, tá bom? O desmatamento. Vários motivos levam as pessoas a desmatar uma área de floresta, seja por meio de queimadas ou corte de árvores. Um desses motivos é transformar aquela área em plantação ou pasto. Aí tem no trechinho amarelo, a queimada é uma forma antiga de limpar um terreno e prepará-lo para o plantio, né? Mas olha só, gente, esse desmatamento aí, muitas vezes a gente não vê isso, né? Tá acontecendo desmatamento, vendem aquela área, vendem, né, clandestinamente, porque não é para ser vendida, desmatam aquela área e constroem prédios, né? A gente tem visto nos últimos tempos aí acontecendo muito isso, né? É claro que tem o desmatamento, corte de árvore para vender a madeira, né? Tudo clandestino também. Então, sabemos que não pode, muitas áreas é reservada, né? Por causa do preservada e reservada para os animais, mas não estão obedecendo às leis. Então, a gente vê que tem muita coisa aí acontecendo. Aí na página 131, tem a floresta desmatada para a produção de grãos em querência. E do outro lado, floresta devastada para a abertura de pasto. Então vamos lá. Outro motivo é a retirada de madeira das florestas para usá-la como matéria-prima na fabricação de móveis, portas, janelas e telhados de casa, tanto no Brasil como no exterior. Mas também se cortam árvores para produzir carvão vegetal. Nesse caso, a árvore é derrubada, cortada em pedaços e colocada em fornos de barro, onde é queimada. A madeira se transforma em uma substância preta, o carvão vegetal, que é usado em churrasqueiras, lareiras, aquecedores, fogões e fornos industriais. Então, a gente observa aí também a retirada da madeira, né? E na nossa casa chega. Quem não gosta de um churrasco, certo? Então, o carvão é uma matéria, né? Que é uma madeira, né? Que se transformada em substância preta, e ela vira um carvão vegetal que chega em nossas casas. E fora os móveis, né? Que essas madeiras, né? Essas árvores cortadas aí, ela também serve para fazer os móveis que também vêm para nossa casa. Aí tem a primeira imagem aí embaixo, fornos de carvão, né, em Porto dos Gaúchos, e tem aí ao lado o corte de árvores com motosserra no município de Caicube. Então a gente vê aí, ó, os fornos são feitos de barro, onde que são preparados os carvões. Tem muita leitura, né? Atividade até que é pouquinho, mas é muita leitura a nossa aula de História e Geografia. Então, vamos lá. A lei brasileira só permite o corte de árvores com autorização do governo. Porém, muitos madeireiros não respeitam essa lei e retiram madeira das florestas ilegalmente, deixando muitas espécies de animais sem lar. Então, ó, muitos madeireiros, eles não respeitam a lei, existem uma lei, né? E eles não respeitam e acabam deixando muitos animais sem abrigo, sem os seus lares. Consequência do desmatamento. O desmatamento traz muitas consequências negativas. A primeira delas é o desaparecimento de muitas espécies de plantas e animais. Os poucos animais
que sobrevivem à queimada também correm o risco de morrer, seja porque ficam muito machucados, seja porque não conseguem mais encontrar alimentos e nem abrigo. A segunda consequência é a erosão, que torna o solo pobre e improdutivo. Você sabe o que ela ocorre? Depois que a vegetação é cortada ou queimada, o solo fica sem proteção. Quando chove, a enxurrada carrega a terra para as áreas mais baixas e para dentro dos rios. Com ela, são levados também os nutrientes de que as plantas necessitam para crescer saudáveis. Sem a cobertura vegetal, o sol vai ressecando o solo e o vento, aos poucos, carregam a terra para outros lugares, o que faz aumentar a erosão. E o que é a erosão? Desgastamento do solo. O solo vai se desgastando, tá? Devido ao excesso de sol ou a fortes chuvas, né? Que vai levando os nutrientes para outros lugares. Então, tem duas imagens aí embaixo. Erosão em um pasto desmatado e do outro lado a chuva carrega a terra para dentro do rio, tá? Isso leva ainda a outro problema, ou seja, a uma terceira consequência. Com o solo empobrecido, muitos produtores rurais abandonam aquela terra e saem em busca de novas áreas de floresta, que vão queimar para plantar, levando problema para outras partes. Então, aquela terra não dá mais produção, o que ocorre? Mais consequência. Aquelas pessoas saem dali porque aquela terra já ficou empobrecida, não tem mais minerais, não tem como fazer mais o plantio, não serve mais para nada. Eles vão desmatar outro lugar para tentar começar tudo de novo, né? Preparar a terra para o plantio, vai desmatar, vai queimar, né? Para fazer um novo plantio para conseguir algo. E aí acaba devastando mais a terra, né? Mais problema para nós mesmos, seres humanos. E os animais, né? Que vai ficando sem abrigo, né? Sem um local para... sem alimento, né? Porque vai cortando, sem abrigo e assim vai. E tá acabando aí, né? Então, vamos lá para o próximo. Atividade número 2. Observe a tirinha e responda a questão. Aí tem a tirinha aí, né? Desmatamento. Quem você veio buscar? Aí é a morte, né? O verde. E a cara do agricultor, espantado, né? Quem você veio buscar? O verde. Aí, número 1. A personagem de capa preta e foice na mão representa a morte. O que ela foi buscar no campo? 2. Por que essa personagem está com a expressão de decepção? Porque essa personagem, né, a morte, está com a expressão de decepção. 3. Quando chove, o que poderá acontecer com uma área desmatada? Quando chove, acabamos de ler lá embaixo. O que pode acontecer com uma área, né, desmatada? Agora vamos para a leitura de novo, o trabalho escravo. Zona rural. Ocorrem problemas ambientais, desmatamentos e poluição química e problemas sociais. Vamos estudar um deles, o trabalho escravo. Aí tem uma imagem, né, de um rapaz com a roupa toda rasgada, canavieiro, né, submetido a trabalho escravo na Bahia, no estado da Bahia, em 1992. Então, ele trabalha no canavial, com cana. Todos esses anos, as autoridades responsáveis encontram e libertam trabalhadores escravizados em fazer
fazendas no Brasil. Mas, mesmo assim, o problema persiste. Há aqueles que, sem emprego na região em que vivem, buscam trabalho em fazendas distantes. Muitos desses trabalhadores são enganados pela pessoa que os contrata. Esta pessoa oferece transporte gratuito, salário, alojamento, comida e às vezes até adiantamento em dinheiro para dar à família do trabalhador. Porém, quando chega às fazendas, os trabalhadores ficam sabendo que já devem ao patrão, né? Então, os patrões chegam, chamam aquela pessoa para trabalhar, fala, não, vou te oferecer já até uma parte do dinheiro antes de você começar a trabalhar, para você já ajudar a sua família que vai ficar aí na tua terra. Aí leva essa pessoa para um outro local, né, distante da sua casa, né? E aí, quando chega lá, esse dinheiro que ele adiantou, ele já entra com... O trabalhador já entra com saldo negativo. Ele entra devendo ao patrão. E é onde que começa essa chantagem, né? Que esses patrões, eles começam não fazer aquilo que cumpriu, né? E começam a escravizar essas pessoas. Às vezes com um salário bem reduzido do que foi combinado, entendeu? Então, vamos lá. Porém, quando chega às fazendas, os trabalhadores ficam sabendo que já devem ao patrão o dinheiro do adiantamento, do transporte e da alimentação consumida na viagem. Então, eles pegam essa parte todinha, o que foi consumido na viagem, o que deixou lá de adiantamento para a família, né? O transporte que foi buscar ele lá na cidade dele. Então, ele já chega devendo ao patrão. E que o alojamento e a alimentação e os instrumentos de trabalho, como foice, facões, motosserra, botas e luvas, também serão cobrados. Até os instrumentos que eles vão usar, né, que vão precisar e usar, já entra como débito também. Eles estão devendo também a esses patrões. Eles descobrem, então, que não receberão nada, acaba trabalhando de graça, uma vez que o seu salário mal dará para pagar a dívida. Torna-se assim praticamente escravo de seus patrões. Há muitos proprietários que contratam homens armados para vigiar os trabalhadores e impedir que eles se revoltem, mas alguns conseguem fugir e denunciar os maus tratos. Então, até fugir para denunciar os maus tratos, eles já passaram por muitas humilhações e acabam trabalhando de graça para esses malfeitores, né, gente? Porque gente que faz isso com outra pessoa, eles não são bons, né? São malfeitores. Então, vamos lá, ler. Leia uma notícia de jornal que informa sobre o resgate pelas autoridades de trabalhadores escravizados no campo. Então, aí tem essa reportagem aí, né? Essa notícia. Homens são resgatados em situação de escravidão em Lavroura de Goiás. Agentes da polícia de Goiás resgatam 11 trabalhadores de uma plantação de tomate na cidade de Jaraguá. De acordo com a fiscalização, eles viviam e trabalhavam em condições semelhantes às de escravos, sendo submetidos a jornadas de trabalhos exaustivas. Vamos lá. Exaustivas. Nenhum deles possuía registro em suas carreiras de trabalho e todos aplicavam agrotóxico nas plantas sem nenhum equipamento. Olha só que perigo de proteção. Os agentes também encontraram alojamentos precários. Não havia banheiro e a água consumida estava contaminada. Olha só que descaso, né, que acontecia com esses trabalhadores que foram resgatados em situações escravas. Não tinha equipamentos de trabalho, né, para trabalhar com agrotóxico. Olha só, né?
não havia banheiro e a água que eles consumiam já estavam contaminadas. É muito descaso com o ser humano, né? Com a vida do próximo. Aí, atividade número 3. Vamos lá? Essa atividade número 3, se for pouquinho a escrita, letra pequena e pouquinho, pode fazer no próprio livro, ok? Mas se ficar, tia, quis melhorar minha resposta, faz no caderno. Não esquecendo de colocar a data e a página e a atividade. Atividade 3, página 135, né? E a data de hoje, certo? Com base no texto, homens são resgatados em situações de escravidão, esse que a gente acabou de ler, em Lavroura de Goiás, responda as questões em seu caderno pautado. Então, ó, se for pequeno, pode até responder no próprio livro. Se não, vai lá no caderno de História e Geografia. 1. Qual era o trabalho dos homens resgatados? 2. A notícia revela que os trabalhadores viviam em condições parecidas com as de escravo. Cite 2 dessas condições. 3. No texto se lê, todos aplicavam agrotóxico nas plantas, sem nenhum equipamento de proteção. Isso é um problema? Isso é um problema? Sim ou não, gente? E por quê? Tá? Dependendo da resposta, dá para responder no próprio livro. E aí vem o para casa, que é bem pouquinho, tá? É esse daí da imagem, né? O em casa e esse daqui. Tá bom, gente? Beijo. Qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado, tá, gente? Bom final de semana para vocês.